Então eu não fico passando pano pra agradar torcedor. Eu sei que tem muita gente que trabalha em mídia, que fica com esse discursinho aí querendo vender ilusão pra querer ganhar like, mano. Eu tô andando. Ai, porque você é corintiano, mas você só critica. Eu critico quando eu acho que tenho que criticar e vou elogiar a hora que eu achar que é pertinente também. Eu não me pauto por opinião de rede social. Eu tô me lixando porque o chat pode pensar a meu respeito. Eu não fico babando ovo de dirigente. Eu não babo ovo de jogador. Eu sou corintiano, meu irmão. E independente do amor que eu tenha pelo clube, isso não me faz cego. Isso não me faz enxergar uma realidade que muita gente gosta de não ver, ou que dói quando ouve. Eu não tô nem aí, parceiro. Eu vou falar sempre o que eu quero e o que eu penso. Tá E que certo, se mano. lixe os títulos. Administrativamente, o Corinthians é uma bagunça do Ilho. Um time que você mesmo citou aí, que custa 21, 22 milhões de reais por mês, e você ficou bravinho porque colocaram como top 3 do futebol brasileiro. Se não for top 3, é top 5. É um absurdo o Corinthians pagar 22 milhões para um elenco morto desse daí. Um elenco que ganha muito e não joga merda nenhuma. Ai, ai, ai. Um elenco entregue dentro de campo. É um absurdo. Porque hoje o Palmeiras e o Flamengo, se eles pagam bem os seus elencos, mas são elencos vitoriosos. Esse elenco do Corinthians é vitorioso no papel, dentro de campo, se arrastam. Parece um capítulo do Walking Dead, só tem zumbi nessa porra desse time. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, como todo mundo já sabe, o Corinthians empatou ontem, mais uma vez, jogando um tempo só. É assim que virou o Corinthians. Mas pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo aqui a respeito do jogo e também do Duílio Monteiro Alves. Vocês viram a declaração que o Duílio deu? Se você não viu ainda, fica até o final desse vídeo aqui para você entender toda essa história, beleza? E não esquece, pessoal, chega fortalecendo com like. Que corintiano é você que chega aqui no canal do Corinthians e não fortalece com like ou não é inscrito ainda? Deixa o like aí e vamos pro vídeo aqui porque, sinceramente, pessoal, o Corinthians já me tirou toda a paciência, toda. Lembrando, Corinthians ainda corre risco de rebaixamento. Eu acho que não vai cair, mas corre sérios riscos. Você acha que o Corinthians vai cair para a Série B? Comente aí, ou o próximo jogo a gente já se livra desse fantasma. Comente e fortalece com like. Se dem time sem vergonha no fim do jogo, né, mano? Foi uma vergonha aí, deixar... Né? Que vergonha. Né? Aumentando o áudio. É, você viu aumentando o áudio da torcida? Pra abafar a torcida, né, mano? Você viu isso? Ah, mas essa diretoria covarde não me surpreende tal atitude, Motinha, porque é realmente o que eles fazem, eles tentam encobrir a incompetência deles. E quando você aumenta o áudio ali, talvez do hino ou algo do tipo, é para justamente não dar repercussão de algo que tá todo mundo vendo e todo mundo vai noticiar. É, fica pior ainda. É igual você sentar na merda e fingir que não sentou. E achar que tá tudo bem. Espalha, né, mano? Entendeu? Amarrar a Então, blusa na cintura. Você quer falar do jogo, Pois depois é. a gente fala do Duílio, mano? Como é que vamos assim, Motinha, vamos assim, Vai lá, fala porque do aí jogo, a então. gente vai na ordem cronológica. Primeiro, Mota, o Corinthians ele joga mais uma vitória no lixo. Ai. E quando eu falo isso, é porque jogou de fato. Quem viu ontem o primeiro tempo, o Corinthians novamente ali se impondo dentro de campo, um time ali realmente colocando o Atlético no campo de defesa, um time aí criando alternativas, e isso praticamente até marcar o gol. Porque tem gente que fala, ai mano, mas depois do segundo tempo não consegue fazer a mesma coisa, porque o time cansa. Não é cansaço, é bundamolismo, é frouxidão, é covardia. É isso que é o Corinthians. Porque se o Corinthians marcar um gol a 5 minutos do primeiro tempo, ele vai ter a mesma postura covarde de sentar no resultado. Ontem, Motinha, o Corinthians, quando ele abre o placar, ele tava sobrando em campo, só dava Corinthians. Só dava Corinthians. E o Atlético sem saber o que fazia, praticamente não pegava na bola. Foi só o Corinthians marcar o gol que sentou na porra do resultado. Novamente. Novamente. Então o Corinthians, Mota, ele paga caro um preço por ser um time covarde e frouxo. O Corinthians hoje, dentro de campo, ele age como um time pequeno. Ele faz 1 a 0 e não acredita que fez aquilo. É igual numa briga, você acerta o queixo do oponente, ao invés de sair pra cima pra tentar finalizar e ganhar a luta. Não, você fica assim, ai, desculpa, eu te acertei, e só se defende o restante da luta. Se o oponente conseguir encaixar uns golpes e te derrubar, você perde. E é o que o Corinthians faz. Ele deixa o oponente se recuperar no jogo e fazer o que bem entende. E o Corinthians ontem só não perdeu, Motinha, por um grande detalhe. Poderia ter perdido, porque o Atlético foi muito superior ao Corinthians no segundo tempo. E o Corinthians permitiu isso. O Corinthians é um time permissivo. O Corinthians hoje, repito, ele se comporta como um time pequeno. O torcedor corintiano não merece esse monte de gato gordo que hoje veste nossa camisa. Ontem era jogo, Mota, para o Corinthians conseguir uma vitória, mais 3 pontos e praticamente eliminar o risco de rebaixamento. Tá Principalmente tranquilo, né? pela vitória dos times que estão ali ganhando, que estão ali dentro do Z4.
Cara, era a chance do Corinthians aí tá tranquilo nesse restante de ano, esse restante de campeonato. E aí quando eu venho aqui, Mota, e eu já vou falar a respeito, primeiro eu quero falar de maneira geral, para não falar que eu tô falando somente de um ou outro jogador. Eu tô falando a respeito de postura. E postura, por mais que o Mano Menezes possa errar em uma escalação ou outra, uma substituição ou outra, enfim. Mas postura é coisa de jogador dentro de campo. E a torcida precisa começar a parar de toda hora tentar responsabilizar treinador, ao invés de cobrar esses jogadores que estão lá dentro. Esse bagre chamado Yuri Alberto, o Curupira do Corinthians, vou te falar. Quantos gols ele perdeu, tem mano? Corintiano. Nossa senhora. Ontem, Motinha, ele perdeu um de cabeça no primeiro tempo. E o Gil, acho que escora pra ele, e ele acaba perdendo. Longe, né, mano? Ele perdeu, esse daí eu já vou falar porque é o concurso, mas esse foi ainda dentro do primeiro tempo. Mas dentro do primeiro tempo ainda, foi esse de cabeça que ele perdeu. No segundo tempo ele perdeu um outro de cabeça que ele cabeceou pra fora. Teve um lance cara a cara com o goleiro que ele bateu cruzado, também desperdiçou. E o ao concurso dos gols perdidos dentro do Campeonato Brasileiro foi um lance ainda no primeiro tempo que ele poderia ter feito 2-0 ali e lacrado de vez a partida. Foi um lance aí que veio um cruzamento da esquerda pra dentro da área. E o próprio Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, não é que ele finalizou, ele pegou meio de canela e mandou a bola fora do estádio praticamente. Foi ridículo. É ridículo, é tosco. Mas, então, mano, quando eu falo aqui, a respeito do Daverson, porque tem um monte de corintiano, esses filhos de vó aí, que acho que devem achar o Yuri Alberto bonitinho. Porque ficam assim, ô Danilo. Ai, porque o Yuri Alberto, ele é um cara que se compromete, ele é esforçado. Que CF que ele é esforçado, é o mínimo que se espera de um cara que joga no Corinthians. O Yuri Alberto, ele foi contratado para ser a solução e não mais um problema. Esse cara é horroroso. Ele mata a bola na canela, ele chuta de tornozelo. E a partida de ontem novamente mostra isso. Esse cara parece que ele ficou no sol e empenou, porque ele estica assim, ele dá uma empinada no traseiro. Pode ver, ele corre com a bunda empinada, velho. Eu tô de saco cheio desse Yuri Alberto, jogador horroroso. Jogador horroroso. E esse monte de filho de vó corintiano aí que fica, ai, mano, mas tem que ter paciência com ele, porque ele corre. É o mínimo que se espera de um centroavante do Corinthians, de um cara que veste a camisa do Corinthians. Correr, se dedicar. Esse cara ganha mais de R$1 milhão por mês. E vocês ficam passando pano, passando a mão na cabeça desse cara. Vá pro inferno. E quando eu falo do Daverson aqui, Motti, é que o Daverson poderia ser centroavante do Corinthians. Ai, mano, mas o Daverson, ele já provocou o Corinthians. Que CF também que o Daverson já provocou o Corinthians. O Daverson com a camisa 9 do Corinthians ia estar brigando talvez até pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Perante as chances que o Corinthians cria e esse bagre desperdiça. Então, tá mais do que na hora da própria diretoria cobrar mais desse cara. O Vitor Pereira, ano passado, quando chegou, ele jogou bola. Por que ele não tá jogando agora? Vá pro inferno. Então, o primeiro responsável pelo empate com cara de derrota ontem do Corinthians chama-se Yuri Alberto. Tem que estar na conta dele também. O próprio Fábio Santos, no gol Corinthians toma, cara. Porra, o Allan Kardec cabeceia uma bola pra dentro da área pro Paulinho fazer o gol. O Fábio Santos não sobe um gilete do chão. E ele tá na marcação, porra. Ai, mas o Fábio Santos, ele é menor do que o Allan Kardec. Mas, porra, tenta fazer uma obstrução no cara. Encosta no cara. Tenta pelo menos criar um empecilho ou uma resistência pro cara cabecear pra dentro da área. De novo nas costas do Fábio Santos, mano. Eu não tô aguentando mais, mano. E aí, Motinha, novamente o Corinthians ele incorre nesse erro. E eu falei ontem aqui pro Quintino, inclusive. Falei, o Corinthians vai pôr fogo no campeonato. Falei, nos próximos 2 jogos faz 1 ponto. Fez o primeiro ontem. Agora a chance de ganhar do Grêmio lá no domingo, dentro da arena do Grêmio, eu não vou dizer que é inexistente, porque no futebol a gente tem que acreditar também que muitas vezes o imponderável pode ocorrer. Mas a chance, Motinha, do Corinthians, ela gira em menos de 1%. É menos de 1%. Porque o Corinthians já é filho do Grêmio. Já começa por aí. Já no retrospecto aí, se você pegar, é uma lavada a favor do Grêmio. Jogando fora de casa, sendo que dentro da própria arena, o Corinthians ele consegue uma vitória naquele curto espaço de tempo ali de 6 minutos que eu citei agora há pouco, no final do primeiro tempo, ele consegue fazer 3 gols em 6 minutos no Grêmio. E, cara, no segundo tempo, de novo, ele senta na porra do resultado e deixa o Grêmio gostar do jogo. O Corinthians só não perdeu a partida em Itaquera, que ele conseguiu uma virada que ninguém acreditava que pudesse ocorrer. Nem os caras que estavam dentro de campo, nem quem estava fora, principalmente depois de ter começado perdendo por 2-0. E, cara, quando ele consegue uma porra de um trunfo que era inacreditável, é hora de sustentar e falar, tá vendo que é Corinthians e bater no peito, ele cede o empate pro Grêmio e só não perdeu porque o árbitro não marcou um pênalti escandaloso que a bola pegou na mão do Yuri Alberto dentro da área.
Então eu não fico passando pano pra agradar torcedor. Eu sei que tem muita gente que trabalha em mídia, que fica com esse discursinho aí querendo vender ilusão pra querer ganhar like, mano. Eu tô andando. Ai, porque você é corintiano, mas você só critica. Eu critico quando eu acho que tem que criticar e vou elogiar a hora que eu achar que é pertinente também. Eu não me pauto por opinião de rede social. Eu tô me lixando porque o chat pode pensar a meu respeito, porque pode pensar a respeito da minha opinião. Ai, mas o mano só critica. Ai, o mano tá Nutella. Ai, o mano tá muito corneta. Eu falo aqui o que eu penso e eu não tô nem aí, velho, pra agradar A, B, C ou D. Eu não fico babando ovo de dirigente, eu não babo ovo de jogador, eu sou corintiano, meu irmão. E independente do amor que eu tenha pelo clube, isso não me faz cego. Isso não me faz enxergar uma realidade que muita gente gosta de não ver, ou que dói quando ouve. Eu não tô nem aí, parceiro. Eu vou falar sempre o que eu quero e o que eu penso. Tá e certo, que se mano. lixe. Ai, mano, porque eu não vou mais te dar like, eu não vou seguir. F também. F. Oh. Tô andando. Mano. Agora, o negócio é que o Corinthians segue sendo muito burocrático e previsível. Veja o jogo do Corinthians. É chato. E a gente que tá na frente da televisão. Ó, mas é chato desde 1910. Mas, Sombra, não, Não é não tem não. um. Não Tá tem de brincadeira. É assim, você olha o jogo e fala assim: olha, ele vai tocar do lado. Aí ele vai girar a bola, vai tocar de novo. Mas no primeiro Ninguém tempo até tenta- fazer o gol não tava assim, Portuga. É, Não tava assim, mas, tava ô, criando Maurício, chances. sabe o que eu Não sei acho se você que chegou a falta? ver o jogo, mas Falta um- o Corinthians ele tava produzindo. Começou cara. bem. Mas Começou começou bem. bem. Depois Exato. depois ele vira burocrático. Mas porque sentou no resultado, então. Portuga. Não é que Mas, jogo aliás, o Mano burocrático. Menezes justamente. falou É na time entrevista, cagão, né, velho. mano? Quando Cagão. ele tem que construir uma vitória, ele acaba não tendo o ímpeto de ir fazer mais. Ele acaba ficando na dele e o jogo fica modorrento. Coisa que deve mudar, na minha opinião, só pro ano que vem, porque eles vão trocar jogadores. Eu tô com Quando tiver a- esses caras aí... Vamos lá, eu a tô com a entrevista campanha. do Duílio, alguns pontos, né? Aí o Mano vai comentando, né? Primeiro, assim, que ficou bem destacado, né, mano, nessa entrevista do Duílio. O Duílio deu uma entrevista coletiva hoje para 6 jornalistas aí, né, setoristas do Corinthians. Escolhidos pelo Corinthians. É uma confraria, né? Né? Não, mas é os caras que questionaram bem, viu? Não foi tão ruim assim, não. E a primeira, assim, a frase que eu acho que mais marcante dessa entrevista foi o seguinte, que ele falou o seguinte, quando ele assumiu, ele disse que o Corinthians ia quebrar, mano, né? E que a gestão dele é pra acabar com as dívidas do Corinthians, né? Que a gestão dele foi pra presidir para pagar as contas do Corinthians, né? Contas essas que ele até falava o seguinte, por exemplo, falavam muito da folha do Corinthians, que é a quinta do país, né? Ele falou que não é. E porque o Corinthians, a folha do Corinthians está em torno de 22 milhões, mano. Com imposto, com Então, tudo. mas ô Motinha, primeiro, você quer acrescentar? Pode terminar então, aí depois eu falo tudo tá. de uma vez. Aí ele rebateu que esse seria um fracasso a gestão dele, porque ele pensa em entregar o Corinthians aí somente com jogadores sem dívida nenhuma, algumas questões de que falta pagar FGTS para jogador e tal, né? Que tem que resolver isso. Mas ele falou assim que quase vai sair zerado disso, né? Com dívidas com jogadores. Quase zerado, ele falou. Tem algumas questões ainda, mas que ele não vai ficar devendo jogador, que ele não vai renovar com nenhum jogador, que vai ficar para a próxima gestão, piriri, pororó. Ele falou que a arrecadação do Corinthians é de 1 bilhão, né? Esse ano, e a dívida está em torno de 850 milhões, a dívida do Corinthians, esse ano, certo? E falou também que a gestão dele, do Corinthians, não perde nada para do Palmeiras nem do Flamengo, a não ser os títulos. Só faltou o título, ele falou. Só faltou os que não títulos. tem. Pô, mas aí... Eu achei muito louco essa frase, né? É. Aí falou da questão do Dorival, mano. Que ele falou que não trouxe o Dorival. Essa também é sensacional. Que ele não trouxe o Dorival porque ele achava o Dorival muito paizão. Que eles não queriam um cara paizão. Mas por que ligaram? E ligaram, mas chegaram atrasados. Então, O Alessandro ligou. mas aí ele disse que não queria o Dorival porque o Dorival era muito bom. paizão. Ele Mas... queria, ele falou assim: o São Paulo levou, então disse que a gente não queria. Aí o Lázaro, a gente pegou o Lázaro, que também era paizão, mas era nosso. Ia custar mais barato. Lázaro, paizão do quê? Ô Mota, Fala aí, vamos mano. lá, então, por partes aqui. Primeiro, com relação aí à entrevista em si, eu acho legal ela ter ocorrido. Vou começar partindo desse princípio. Porque eu sou um cara que critico muito o Duílio. E vou continuar criticando porque eu acho o pior presidente da história do clube. Mas eu acho que ele dá a cara ali e responder algumas coisas. Por mais que ele tenha se esquivado na maior parte das respostas e tenha dado Político, um leão da né, mano? montanha. Mas independente, pôs a cara lá. Então, nesse ponto, ok.
Mas ele teve também um cunho ali, Motinha, de interesse para fazer uma campanha pro André Negão. Isso é fato. É fato, o candidato que ele apoia. Em muitas oportunidades, quando perguntado a respeito de A, ele fazia igual o Maluf em debate. Ele responde de B o que ele queria e incluía o André Negão para poder falar a respeito dele. Ele usou também essa entrevista que ele concedeu aos setoristas do Corinthians, que o Corinthians ali escolheu 6 que poderiam estar fazendo essa coletiva. E ele usou, sim, essa entrevista para fazer um palanque político, para tentar apoiar e dar um pouco mais de força e um pouco mais de trunfo pro André Negão. Isso aí é evidente, isso aí foi estratégia, mano. Não vem achar que ele é bonzinho, olha, eu quero mostrar pro corintiano que eu sou um cara transparente. Uma porra. Quis fazer, sim, campanha pro candidato que ele apoia. Então, posto isso, Mota, vamos começar aqui a destrinchar a entrevista dele. Primeiro, achei patético em muitos momentos e ridículo, tentando apagar ali situações que a gente sabe que aconteceram, ou tentar se esquivar de coisas que a gente sabe que foi incompetência da gestão dele também, por mais que ele aceite, em algum momento ele fale, olha, porque eu sei que eu também errei, mas ele sempre coloca como trunfo o fato dele pagar contas. Que porra de conta que você pagou, Duílio? Que porra de conta que você pagou? Ai, porque a minha dívida começou quando eu assumi o time, você falou que ele falou que o time tava quase quebrando. Quase quebrando por incompetência sua também. Fazia parte da gestão. Você era diretor de futebol do Andrés. Você, durante muito tempo, inclusive eu não ouvi ninguém perguntar Ele fala que herda, né? A respeito do... Então, herdou, mas ele estava junto. Ele era... vamos colocar, você não vai usar um termo escatológico aqui, mas estava junto com a administração do Andrés. Então, ele era responsável também. Herda. Ele era dirigente. Ele era dirigente junto com o Andrés. Ele era o diretor de futebol, era ele que negociava com os jogadores, era ele que ajudava nas contratações, ele estava junto. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira fingindo que não aconteceu nada. Ai, não, porque depois que eu virei presidente, eu que mando. Quando não era presidente, também era da chapa. Assim como durante muito tempo você também já foi, Duílio. Então, por partes aqui, vamos lá. Primeiro, com relação aí a quando ele fala, a diferença hoje do Palmeiras e do Flamengo são os títulos, porque administrativamente minha gestão foi excelente. Foi uma porra. Ele pegou um clube com uma dívida de 950 milhões e reduziu essa dívida em 100 milhões, fora os juros, porque ele fala, olha, porque eu paguei muitos juros, etc e tal. Inclusive, eu não ouvi também dentro da entrevista, por exemplo, ele desmembrando a dívida do Corinthians. Porque quando ele fala, Mota, olha, porque a dívida do Corinthians hoje é de 850 milhões, 820 milhões. Mas ele se esquece de mencionar... 500 milhões de dívidas. Então, mas é que tá, ô Danilo, ele fala a respeito de juros. O que ele pagou de juros, vamos lá, primeiro, pelo que consta aqui, tá, nesse último ano, foram 75 milhões da Arena, porque essa é uma dívida que tem que estar incorporada dentro da dívida do clube também. Por mais que seja um CNPJ diferente, mas é dívida do Corinthians, irmão. É dívida do Corinthians. Vai ter que pagar, né? É o name rights que está atrelado ao pagamento do estádio, é uma receita de bilheteria que está atrelada ao pagamento do estádio. Então tudo isso faz parte do mesmo pacote. A dívida não é 850 milhões. Você tem uma porra de uma arena para ser paga, que ninguém sabe o quanto de fato já foi pago até agora. Isso deveria ter sido abordado por ele também dentro da entrevista coletiva. Ele poderia ter dito e desmembrado valores. Porque quando era para falar a respeito de determinada situação, isso eu não lembro. Que nem ele falou do negócio do Yuri Alberto. Como é que foi a composição aí? Quanto que o Corinthians tinha disso, daquilo? Eu dei os 3 jogadores lá, mas eu não lembro o percentual. Mas ao invés de preço cheio, eu tenho que faturar pela metade, porque eu tinha 55% de um, eu tinha 20% de outro, etc e tal. Né? Ele tinha que estar com números na mão e falar, por exemplo, já pagamos tanto da Arena, resta tanto para pagar, tanto disso é juros. Era isso que ele deveria fazer. Não fez. Quando ele fala a diferença do Palmeiras e do Flamengo são os títulos, não são os títulos. Administrativamente, o Corinthians é uma bagunça, Duílio. Um time que você mesmo citou aí, que custa 21, 22 milhões de reais por mês, e você ficou bravinho porque colocaram como top 3 do futebol brasileiro. Se não for top 3, é top 5. É um absurdo o Corinthians pagar 22 milhões para um elenco morto desse daí. Um elenco que ganha muito e não joga merda nenhuma. Um elenco entregue dentro de campo. É um absurdo. Porque hoje o Palmeiras e o Flamengo, se eles pagam bem os seus elencos, mas são elencos vitoriosos. Esse elenco do Corinthians é vitorioso no papel, dentro de campo, se arrastam. Parece um capítulo do Walking Dead, só tem zumbi nessa porra desse time. Então o negócio é o seguinte, já começa por aí. Outra coisa que eu quero dar uma paulada também no que ele falou. Quando ele fala, não só do Dorival, viu, Matia, mas quando ele fala, porque o nosso rival, vê lá,
perderam o primeiro jogo, foram lá, correram, contrataram 2 jogadores, o Lucas e o Rames Rodrigues. Essa conta vai chegar. Quero ver como é que paga. Paga E se pau. não tivesse ganhado? E se não tivesse ganhado? Chegou. Você não tem que 70 falar dos milhões. outros. Você não tem que falar dos outros, você tem que olhar pro teu rabo, ao invés do rabo do vizinho. É pro seu que você tem que olhar, Duílio. Não é pro do vizinho, não. Porque ele até perguntou pro um setorista, inclusive eu já quero elogiar aqui também, ó, o Rodrigo Vessone, o Marco Belo, o Thiago Salazar e o Pedro Ramiro, também o repórter da Band que eu não conhecia, mas esse menino também foi muito bem. Eles tiraram o Duílio da zona de conforto. Eles questionaram, fizeram perguntas contundentes, só que as respostas não vieram da forma como a gente esperava. Porque justamente o outro bagre administrativo, que é liso igual, ele saía pela tangente e não respondia de fato o que deveria responder. Mas, por exemplo, quando ele pergunta pra esse menino aqui, pro Pedro Ramiro, ele fala: me cite um time que não deva pra empresário. A torcida do Corinthians não quer saber de um time que não deva pra empresário. A torcida do Corinthians, ela tem como única preocupação, seu Duílio Monteiro Alves, o Corinthians. O Corinthians. Inclusive, dentro da entrevista aqui, Motinha, ele fala aí, tipo, do Will Dantas, que ele fala, já pagamos aí 70% do que devemos pro Will Dantas. O Will, ele participou de um programa que eu participo também, como convidado, e ele falou que se ele não recebesse tudo que o Corinthians devia pra ele, que ele ia acionar o clube na justiça. Ou seja, Tinha se o que Duílio pagar, pagou né? até agora, durante 3 anos dos últimos 3 anos, se ele pagou aí 70% do que deve, faltam 30%. Desses 30% aí, será que não tem juros? Qual que é o valor correto da dívida com o Will Dantas para ser pago até agora? Porque eu duvido que o Will deva ter emprestado 30 milhões pro Corinthians e não tenha cobrado juros em 3 anos. Quanto significa isso dentro de um banco rendendo? Então ele deveria ter exposto também, porque o próprio Will, não sou eu que estou inventando, o Will Dantas, empresário do Pedrinho que emprestou dinheiro pro Corinthians, ele falou que se não recebesse até o término da gestão do Duílio, que ele acionaria o Corinthians na FIFA. Não sei nem se dá para fazer isso, mas de alguma forma ele vai receber. Posto isso, a Taunza também, que foi questionado lá, Motinha. Cara, Sombra, na boa. Ele falou, olha, o acordo, ele foi feito e a Taunza deveria ter pago o Corinthians com antecedência. Como não pagaram, eu resolvi manter de pé o acordo ali, porque estava tudo pronto. E depois eu optei por correr esse risco para ver se eu recebia. Gente, na boa, o mínimo que se espera de um clube decente, de um clube que tenha planejamento, é você pegar uma empresa que queira fazer uma parceria contigo, se você não conhece, é você levantar a vida de todo mundo. É saber onde é a sede, saber tudo. Tava no meio do Existe, mato ele lá, falou. essa Taunza aí, no meio do mato. Então, aí ele chegou, ele falou o seguinte, não, porque eles apresentaram garantias. Eu queria saber quais eram as garantias da Taunza, porque ele falou, eles apresentaram um documento mostrando que eles estavam com uma dificuldade de fluxo de caixa, que a remessa de dinheiro que viria para o Brasil acabou não entrando aqui, por isso que eles não conseguiram honrar o acordo e pagar com antecedência. Gente, os caras não tinham uma sede. Inúmeras matérias deram conta, foram na porta do lugar, lá era um terreno baldio, com mato até a tampa, velho. Nem capivara queria morar naquela porra de terreno. E o Corinthians não conseguiu ver. E ele me fala que Que quis correr esse garantia, né? risco. Olha o tamanho da incompetência de quem tá sentado no trono corintiano, gente. E ele acha que é normal. Olha, não, porque o jurídico me alertou, mas eu quis correr esse risco porque tava tudo pronto. Que CF que tava tudo pronto? Cancelasse a apresentação do Paulinho, que chegou num caminhão da empresa fazendo um puta jabá pros caras. Os caras tiveram ainda 2 jogos na camisa do Corinthians, e ele falou, não, nós temos um contrato, nós vamos receber na justiça. Como que vai receber na justiça? Os caras estão devendo acho que não sei quantos milhões do Emirados Árabes. O Corinthians pode ganhar esse processo, mas não tem de onde tirar. Você vai tirar de quem? Vai tirar da onde? Pessoal, tá aí, ó. Esse é o Duílio Monteiro Alves, o pior presidente da história do Corinthians. E eu acho não, eu tenho certeza que ele será por muito tempo, ou até o Corinthians existir, o pior presidente será o Duílio Monteiro Alves, porque não tem como vir outro presidente pior do que o Duílio, não. Pessoal, comente aí, comenta, fala a respeito, se quiser falar a respeito do jogo de ontem, pode falar, mas eu quero saber do próximo jogo contra o Grêmio lá. Será que o Corinthians vai ter capacidade para ganhar esse jogo lá em Porto Alegre? Ainda mais que o Grêmio depende só dele mesmo para ser campeão brasileiro. Pessoal, a Série B tá aí, pessoal, ó, batendo na porta. Repito, eu acho que o Corinthians não cai, mas que tá fazendo medo, tá. E tudo isso graças ao Duílio Monteiro Alves. Espero muito. Não tenho certeza, eu quero demais que o
Augusto Melo ganha as eleições. Ganha as eleições e faça uma auditoria em tudo que está acontecendo no Corinthians. Ele disse que vai fazer, né? Espero que ele faça e que não seja mais do mesmo. As eleições no Corinthians é dia 25 agora. 25 de novembro agora. 15 dias faltam. Então, é só quem puder votar que vote no Augusto Melo. Porque se essa corja do Duílio ganhar, aí, parceiro, aí o Corinthians vira SAF. Vira SAF e olhe lá. É só ver o que está acontecendo com o Cruzeiro. Forte abraço a todos. Não esquece de comentar e não esquece de deixar o like, beleza? E se você não é inscrito ainda, esse é o momento. Se inscreve aí. Valeu, tamo junto.